Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono. Em uma das andanças internet afora, encontrei um vídeo super interessante chamado Top 10 personagens mais fortes da história da Capcom. E eu já consigo imaginar esse top 10. E por conta disso, vamos fazer um react e depois uma análise do conteúdo desse top 10. De repente é interessante, coerente, de repente tá meio bugado, meio quebrado, né? Às vezes tá mais pra lá do que pra cá. Mas só temos como saber analisando, vendo e explorando o que o vídeo deles vai trazer. Vambora! Bora pra análise. A Capcom nos deu heróis e vilões que viraram verdadeiros ícones da cultura pop. Mas afinal, quem realmente reina nesse universo? Os 10 personagens mais poderosos da Capcom. Vamos tratar aqui de história e o impacto que cada um desses titãs causou dentro desse universo. Mas antes de começarmos o vídeo aqui, uma meta: 40 mil inscritos ainda esse ano. Se você não for inscrito aqui do nosso canal, por favor, se inscreva e nos ajude nesse objetivo. Se inscrevam no canal, até porque o React também serve pra isso, né? Eu não tenho tanto inscrito pra trazer, até porque eu tô longe da tua meta. Eu não tenho nem 1000 ainda, calma. Vou mandando devagar, mas pelo conteúdo, se você gostar, se inscreva no canal agora e se inscrevam também no canal, link na descrição. Afinal, vamos divulgar sim material fonte deste vídeo, que é um React do vídeo deste canal aqui. Bora lá, pessoal. Chegou a hora de conhecer os 10 mais poderosos da Capcom. Abrindo a nossa lista aqui com estilo. No 10º lugar está o lendário caçador de demônios Dante da franquia Devil May Cry. Filho de demônio com humana, Dante carrega em si o equilíbrio perfeito entre poder infernal e humanidade. Sua história é marcada não só por tragédia e vingança, mas também pela missão de proteger o mundo humano das forças do submundo. Suas habilidades são impressionantes. Força, velocidade, reflexos sobre-humanos, capaz de desviar de balas e destruir demônios colossais. Sua regeneração é quase instantânea e o torna praticamente imortal em combate. Além disso, é mestre com armas e espadas, usando sua icônica Rebellion e as pistolas Ebony e Ivory. E quando ativa o Devil Trigger, Dante libera todo o seu poder demoníaco, transformando-se em uma verdadeira máquina de destruição. Na franquia, ele não é apenas o protagonista, é o símbolo do combate estiloso e desafiador. Ele definiu Devil May Cry, um personagem que evolui a cada jogo, mas cujo poder e atitude permanecem lendários. Calma aí, tu me começa com o Dante? Dante? Really? Ah, não, tem alguma coisa errada. O Dante? Acho que tem duas coisas. O Dante em 10º? Complicou. Mas calma que eu vou explicar. O lance, assim, não é nem tanto o Dante tá em 10º. Ai, que horrível. O Dante tem que estar em primeiro. Calma, eu não sou fanboy do Dante. O lance fica estranho porque o Dante é um dos personagens mais punhetados pela fandom de Devil May Cry. Que assim, os caras fazem umas análises nada a ver, porque pra mim o Verse Battle é bosta, Verse Battle é bullshit, pura merda, não faz sentido nenhum. Onde os caras pegam, mas o mundo domina o submundo, que equivale ao inferno inteiro, que é o universo inteiro à parte. E daí? É tipo assim, A versus B, se A mata B, o A é mais forte que o C, que perde pra B também. Tipo, é uma associação lógica que não tem lógica, assim, é simplesmente merda. O fato é, o Dante é extremamente poderoso e é extremamente punhetado pela fandom de Devil May Cry. E até pra quem não é da fandom, assim, os caras colocam ele no nível multiversal por uns motivos nada a ver, assim. Apesar de que, nossa, no meio da explicação tu botou Devil Trigger da versão Netflix. Aquele Dante da Netflix, se vacilar, um ser humano normal ganha dele, porque conseguiram tontear ele com uma bolsada.
Dá um taser na mão de um atirador de elite e ele vence o Dante da Netflix. Infelizmente é a realidade. Entretanto, 10º pro Dante é complicado. De fato, o Dante ele venceu entidades que eram de capacidades dimensionais muito grandes, que de fato poderiam dominar dimensões inteiras, o que não equivale a um universo real inteiro, tá? Vocês têm que parar de botar na cabeça que uma dimensão é exatamente equivalente ao universo todo, e não é. Nunca vai ser. Uma dimensão é uma pequena fração de um universo. Tanto que o universo pode ter 11, 12, 25, 30, 1 milhão, infinitas dimensões. A dimensão é só uma parcela do todo. E mesmo assim, sabe, as associações têm que ser pelos feitos de fato. Não por tipo, porque eu destruí o construtor, o pedreiro Arnaldo, sei lá das quantas, que construiu um arranha-céu. Logo, se eu derrubei o pedreiro que construiu, o engenheiro que projetou um arranha-céu, eu sou capaz de destruir um arranha-céu? Sabe, o Verso tem umas análises sem lógica, assim, do tipo, olha, se você matou o Ronaldinho, que foi capaz de fazer um golaço em um jogo de Copa do Mundo, você simplesmente é melhor do que o Cristiano Ronaldo. Tipo, sabe? É umas coisas que não tem nada a ver, essa associação burra, assim. Então, os fanboys fazem essa associação. Mas o Dante em 10º ficou estranho. E como ficou? Mas vamos continuar vendo o vídeo. Jogo, mas cujo poder e atitude permanecem lendários. E agora, no 9º lugar, nós temos a sedutora e temida sucubo Morrigan, da série Darkstalker. Morrigan é uma das criaturas mais poderosas do Makai, o reino demoníaco. Seu poder era tão imenso que, ainda criança, seu pai adotivo Belial precisou dividir sua alma em 3 partes, para que sua energia descontrolada não destruísse tudo. Uma parte ficou com ele, outra com Lilith e a terceira permaneceu com Morrigan. Após a morte de Belial, as partes se reuniram, elevando-a a um dos seres mais formidáveis de todo o universo da Capcom. Seus poderes refletem a sua natureza de sucubo e sua maestria sobre a energia demoníaca. Morrigan pode criar projéteis, invocar enxame de morcegos, se teletransportar e transformar suas asas em lâminas ou escudos. Além disso, é capaz de absorver a energia vital dos outros, tornando-se ainda mais forte. Soma-se a isso tudo a sua imortalidade e a regeneração avançada, mas o que garante o seu lugar nesse ranking vai além da força. Morrigan é o coração da franquia Darkstalker, peça central em sua trama e uma das personagens mais icônicas da Capcom. Seu carisma e poder atravessam gerações, levando-a a participar de diversos crossovers, sempre como um dos nomes mais lembrados. Morrigan representa o equilíbrio perfeito entre beleza e perigo, um ícone que eternizou seu lugar entre os mais poderosos da Capcom. De fato, eu concordo que a Morrigan, de fato, é bem poderosa. É uma sucubus bem capaz de defender a si mesma, bem foda até. Clássico. E aí eu entendi que você colocou bem, assim, o que ela representa de importância também em relação a onde você colocou no ranking. Mas aí, nesse caso, o Ryu de Street Fighter seria absurdo, né? Mega Man estaria em primeiro lugar. Porque sem Chris Redfield, sem Resident Evil, a Capcom estaria mal das pernas. Porque se você for avaliar os jogos que mais venderam da Capcom, é Street Fighter, é Resident Evil, Monster Hunter vende pra caralho, mas não tem um grande nome, assim, sabe? Que, assim, Monster Hunter é o grande nome, mas não tem um personagem principal que, sabe, dá pra você botar no ranking assim. Não tem um grande cara que você vai botar. Mas o fato é, a Morrigan é forte, mas assim, eu já não consigo... Eu consigo ver o Dante perdendo pra Morrigan em certo roteirinho, né? Porque o Dante é meio besta em relação à mulher. Não tanto, mas tem uma quedinha ali. Mas eu imagino que assim, num X1 pra matar, acho que o Dante leva vantagem. Entendeu? Porque eu tô achando estranho o Dante em 10º, a Morrigan em 9º. Complicado.
Em oitavo lugar, iluminando nossa lista, está a majestosa deusa do sol Amaterasu do aclamado jogo Okami. Encarnada na forma de um lobo branco, Amaterasu é a protetora do Japão. 100 anos antes dos eventos do jogo, em sua forma de Shiranui, ela selou o terrível demônio Orochi. Mas quando as trevas retornaram, foi ressuscitada pela ninfa Sakuya para mais uma vez restaurar a vida, a beleza e a ordem natural do mundo. Seus poderes vêm de uma coisa no jogo que se chama Pincel Celestial. Uma dádiva divina que lhe permite manipular os elementos com simples traços. Cria chamas, invoca ventos, florescer da natureza e até controlar o tempo. Ela pode curar, purificar terras corrompidas e devolver vida a paisagens devastadas. Além disso, mesmo em sua forma de lobo, possui força, agilidade sobre-humanas e é acompanhada pelo pequeno Insum, que a auxilia a manifestar o seu potencial. Amaterasu não é apenas uma guerreira, é literalmente uma deusa com poder de escala cósmica, capaz de remodelar a própria realidade. Sua presença no jogo Okami não só nos demonstra ela derrotando demônios e corrupções, mas também simboliza a esperança de renovação e equilíbrio. Como protagonista de um dos títulos mais aclamados da Capcom, Amaterasu é o coração de uma obra-prima que une mitologia, arte e emoção. Uma divindade que traz luz à escuridão e merece, com justiça, o seu lugar entre os mais poderosos da Capcom. De fato, a Amaterasu, que no caso é representada como uma loba no jogo que é um clássico de PlayStation da Capcom, que é Okami, inclusive do estúdio Clover, fundado por Shinji Mikami, que é maravilhoso, tanto que assim, tem várias imagens, por exemplo, da Amaterasu com Jin de God Hand, porque pertencerão ao mesmo estúdio, assim como o jogo do Beautiful Joy. A Amaterasu é assim, absurda, porque os poderes dela meio que podem distorcer a própria realidade e não se restringem apenas à mitologia japonesa, apesar de ser o foco da mitologia japonesa. Mas assim, em um X1 entre a Amaterasu e a Morrigan e o Dante, a Amaterasu teria uma vantagem absurda, porque assim, os poderes delas são sinistraços, moldam a realidade, controlam tempo, espaço, vento, elementos, não só o florescer, mas como apagar poderes demoníacos. Literalmente, a bichinha é muito ultra apelona, vai mexer com elementos da natureza, vai mexer com a realidade e é de fato um local merecido, assim, ela tá numa lista dentro dos top 10. Talvez a posição dela pudesse ser até mais pra frente. Mas essa lista já tá meio controversa, mas vamos continuar o vídeo. Em sétimo lugar, surge um dos seres mais sombrios e ambiciosos do Makai, Jedha Doma, da franquia Darkstalker. Jedha é um dos nobres do reino demoníaco, um dos demônios mais antigos e poderosos já existentes. Traído e morto em sua primeira vida, ele retorna com um propósito aterrador: recriar o universo. Seu plano é fundir todas as almas em um único ser perfeito, sob o seu controle, numa distorcida visão de salvação que na prática significa a aniquilação de tudo o que conhecemos. Seus poderes são de escala assustadora. Jedha domina a manipulação de almas e a energia demoníaca e é capaz de sugar a força vital de seus inimigos, moldar o próprio sangue em projéteis e lâminas e até distorcer a realidade em pequena escala. Sua verdadeira forma é colossal e grotesca, capaz de esmagar adversários com um simples movimento. Além disso, possui regeneração avançada e é praticamente imortal, e pode viajar entre as dimensões, abrindo portais para o seu domínio. Mas o que o torna realmente temível é a combinação de poder bruto com a ambição ilimitada. Dentro da franquia Darkstalker, ele representa o ápice da malevolência e do perigo cósmico, consolidando seu lugar entre os antagonistas mais formidáveis da Capcom e justificando sua presença nessa lista. De fato, o Jedha é muito poderoso, assim, é um dos bosses quando você joga Darkstalker que, tipo, te faz passar uma certa raivinha. Não um Justice Guilty Gear do primeiro Guilty Gear, por exemplo, que te mata com o primeiro movimento e é endgame, assim, se você vacilar, você consegue perder todas as lutas pro Justice num movimento único, mas ele não chega nesse nível, não é tipo um Rugal dentro de KOF, sabe? Mas ele é um chefe trabalhoso e na lore ele é extremamente poderoso e tal. Só que
eu não consigo, por exemplo, ver o Jeddah, sabe, tipo, tomando um cacete, por exemplo, de que, assim, de fato, ele acaba sendo derrotado e por ele ser praticamente imortal, ele sempre vai voltando, mas eu não consigo ver entre ele e o Dante. Eu ainda acho o Dante mais forte do que o Jeddah. E olha que a gente tá falando de duas franquias diferentes, mas com a mesma temática. E agora, colocar ele na frente da Amaterasu, que literalmente pode purificar poderes demoníacos e literalmente consegue moldar a realidade em uma escala um pouco maior do que a do Jeddah. Se ela acerta uma purificação nele, é praticamente hit kill. Ou no mínimo deixa ele fraquinho e aí ela vai lá e arrebenta ele. Então assim, eu sei que a lista ela foi feita praticamente por importância em certos pontos, porque se você for analisar as habilidades, a Amaterasu ela tem habilidade pra, assim, tirar os poderes do Dante, da Morrigan e do Jeddah. E ela não tá na frente de todos esses personagens, entendeu? Complicado. Mas vamos conseguir. Na sexta posição temos um verdadeiro ícone de força, honra e sacrifício, o lendário Maverick Hunter Zero, da série Mega Man X. Criado pelo Dr. Wily como sua obra-prima e arma definitiva, Zero nasceu para ser uma máquina de destruição. No entanto, após ser ativado em um futuro distante e enfrentar Sigma, seu vírus de programação original foi neutralizado. A partir daí, ele renasceu como herói, tornando-se o parceiro inseparável de X e dedicando sua vida a proteger a humanidade e os Reploids inocentes da ameaça Maverick. Seus poderes o colocam no topo entre os Reploids. Zero possui força, velocidade e resistência sobre-humana, superando quase todos os seus iguais. Sua principal arma, o lendário Z-Saber, uma espada de energia capaz de cortar praticamente qualquer coisa. Além disso, domina múltiplas técnicas de combate, combinando artes marciais com golpes de energia devastadores, como o Handangeki e o Ryuenjin. Ele também pode absorver as habilidades dos inimigos derrotados, tornando-se cada vez mais versátil em batalha. Mais do que poder bruto, Zero é a personificação do heroísmo. Mesmo diante de ferimentos quase fatais, ele sempre retorna à luta, movido por sua determinação inabalável. Sua história é marcada por sacrifícios, redenção e atos épicos que o tornaram, muitas vezes, ainda mais central que o próprio X. Ele é um símbolo de coragem e redenção, um herói capaz de enfrentar ameaças de nível global, e por isso ele ocupa com justiça o seu lugar entre os mais poderosos da Capcom. De fato, o Zero é extremamente poderoso, só que o vírus Zero não é anulado assim que ele retorna, tanto que o vírus Zero acaba passando para o Sigma, que se torna a essência do vírus, que era inicialmente um plano de destruição em massa do Dr. Wily. Ah, eu dei um spoiler de Mega Man. Ah, pelo amor de Deus, gente. Se vocês não jogaram Mega Man e nem chegaram a jogar a franquia X e nem a Zero, vocês estão bem atrasados. Então não reclamem de spoiler desse tipo de jogo, que já tem mais de 25 anos de idade. Mas eu não consigo ver o Zero derrotando os personagens anteriores. E olha que eu sou um grande fã do Zero. Já zerei um Mega Man do clássico, desde que era, né, assim, até as versões em japonês, né, as versões japonesas do Rockman. E pior detalhe que eu comecei com o 5. meu primeiro Mega Man jogado foi o 5. E é difícil pra caramba, porque a gente tá falando de Nintendo 8 bits. Fui pra franquia X, zerei a franquia Zero, e até a ZX eu fui, mas não terminei. Mas de fato, tem dois fatores. O Zero não é mais forte que o X. No total, assim, quando você vai pegar o X com os upgrades e etc., acaba sendo mais forte do que o próprio Zero. Infelizmente, se você olhar a franquia, assim, eles são praticamente equivalentes. Mas o X sempre vai levar uma vantagenzinha, porque o Dr. Light trabalha um pouco melhor que o Dr. Wily, que é o criador do Zero. Pra quem nunca entendeu a referência, assim, o Zero é a máquina perfeita do Dr. Wily. Tanto que isso vai virar um monte de história, mas aí, isso aqui não é um canal focado em Mega Man, mas vamos prosseguir. De fato, ele é poderoso, mas ele não estaria na posição onde ele está, não. Ele poderia ser o 10º.
Assim, como ele é um Reploid, assim, dizer que ele é sobre-humano é bobagem. Ele é um Reploid. Até o cachorro do Mega Man clássico já é muito mais que sobre-humano que qualquer ser humano. Porque é um Reploid. Então até os bots normais Reploids são extremamente mais fortes do que um ser humano comum. Então isso não é uma grande vantagem, mas ele é de fato extremamente poderoso. Mas não deveria estar nessa posição, não. Eu não botaria ele nessa posição. Entrando no nosso top 5, temos o enigmático e divinamente poderoso Gil, o líder da sociedade secreta em Street Fighter 3. Gil é o comandante de uma antiga organização que busca guiar a humanidade para um novo futuro, mas sua visão de utopia é distorcida para criar o mundo perfeito. Ele acredita que o atual precisa ser destruído. Para muitos, ele não é apenas um líder, mas um messias, um ser destinado a julgar e renascer a humanidade. Criado e aprimorado junto com seu irmão Uren, Gil foi moldado para ser o governante perfeito com poderes que ultrapassam o entendimento humano. Seus dons são, de fato, quase divinos. Gil controla os elementos de fogo e gelo em equilíbrio absoluto, lança projéteis flamejantes e congelantes, erguendo muralhas de gelo e até invocando chuva de meteoros elementais. Sua habilidade mais aterrorizante é a ressurreição, a capacidade de reviver instantaneamente após a sua morte, recuperando toda a sua energia. Some isso a sua força, velocidade e durabilidade sobre-humana, além de uma aura divina capaz de paralisar os seus inimigos pelo medo. Gil merece seu lugar nesse ranking porque representa algo além da força bruta. Ele é a própria encarnação de um poder messiânico, um vilão que desafia até mesmo a morte. Como antagonista final de Street Fighter 3, sua presença trouxe misticismo, ameaça e grandeza à franquia. E por isso, sua posição entre os mais poderosos da Capcom é incontestável. É facilmente contestável. De fato, ele é um bom vilão, é poderoso, não é tão icônico quanto vai ser o Akuma, quanto vai ser até o próprio Bison. Até o Sagat tem uma relevância assim quando você vai olhar em matéria de história, de ser amado pelos fãs. Até o Sagat estaria acima dele. Na verdade, eu sinto que vai faltar, por exemplo, o Ouro, que é um personagem que o Akuma não conseguiu de fato vencer, nem ele conseguiu vencer o Akuma. São personagens apelões pra caralho. Agora, ele controla os elementos e tal. Você acha que ele ganha da Amaterasu, por exemplo? Não. O que ele faz, o Dante também faz. Ah, mas ele revive... Pô, o Jeddah, o Dante, até a Morrigan contém um certo nível de regeneração. Só que sendo o Dante e o Jeddah praticamente imortais também. E é o mesmo poder de ressurreição, só que o Dante tem armas elementais e muito mais recursos de batalha do que esse personagem vai ter, entendeu? Então é complicado, pessoal. É complicado. Mas a lista, assim, os nomes estão bons. Só estão numas ordens meio nada a ver, assim. Na minha opinião. E assim, tô reagindo e dando a minha opinião. Em quarto lugar, temos o implacável Vergil, irmão gêmeo de Dante e um dos personagens mais icônicos da Capcom. Se Dante representa o equilíbrio entre o humano e o demônio, Vergil escolheu abraçar totalmente o lado sombrio em busca de um único objetivo, poder absoluto. Sendo o filho mais velho, Vergil acredita que a humanidade é fraqueza. Essa obsessão por força o leva a confrontos épicos contra o seu irmão e o torna um dos antagonistas mais carismáticos e trágicos da história dos videogames. Suas habilidades refletem a sua sede por poder. Vergil é um mestre incomparável da espada Yamato, capaz de cortar até o espaço-tempo e abrir fendas dimensionais. Ele combina a velocidade e a agilidade de regeneração sobre-humana com a invocação de espadas espectrais que o permitem atacar os seus inimigos de qualquer distância. Além disso, com o Devil Trigger, ele libera sua forma demoníaca e em sua transformação final como Urizen, atinge um nível de poder quase ilimitado, digno de desafiar entidades cósmicas. Por que ele merece estar aqui? Vergil é muito mais do que o rival de Dante. Ele é um espelho que define o herói e é um pilar fundamental da história de Devil May Cry. Sua frieza e a sua maestria com a espada Yamato e a sua ascensão a ser um quase divino o colocam acima de muitos outros guerreiros da Capcom. Vergil
Virgil não apenas rivaliza com Dante, em alguns momentos chega a superá-lo. E aí que vem, olha só, o Dante tá em 10º. E tu colocou o Virgil lá na frente, sendo que ambos são praticamente equivalentes, assim, os dois têm quase literalmente o mesmo nível de poder. E um detalhe que muito fanboy vai chiar: a espada do Virgil não corta tempo, espaço. Ela corta dimensões, nesse caso, espaço, mas não tempo. Ué, como assim? Como não corta o tempo? Porque cortar o tempo, se ele quisesse, por exemplo, vou cortar o tempo, ele cortava o tempo, conseguia ir para outro tempo, voltava no passado, salvava a própria mãe. Entendeu? O lance de tempo é complicado. Mas assim, em alguns momentos ela vai ter uma equivalência a cortar efeitos paralisantes de tempo e vai atrasar ou avançar alguns períodos. Mas não é exatamente a mesma coisa que, por exemplo, alguns personagens têm a habilidade de controlar o tempo. Mas o Virgil também tem esse tipo de habilidade, assim como o Dante tem o próprio Quicksilver. Mas os dois são equivalentes. Não dá pra colocar um em 10º abrindo a lista e o outro lá na frente. Nem que seja 5 posições à frente. Mas os dois são equivalentes. Os dois praticamente estariam sempre empatados na mesma posição. Tanto que, mesmo o Urizen sendo em Devil May Cry 5 o antagonista absurdo de poderoso, o antagonista final é o próprio Virgil. Ah, deu um spoiler de um jogo anterior que vocês não vão jogar. O Virgil, de fato, vai ser um grande embate. Tanto que é ele que vai lutar contra o Dante. E aquela luta praticamente era um empate técnico. Até que o Nero aparece e fala: galera, vou dar um pau no meu pai. Dante, cala a boca, deixa que eu vou resolver os meus problemas com o meu pai. Pra vocês entenderem que os 3 protagonistas, eles não são tão distantes assim. Não tem grande diferença de nível, de distância entre um e o outro. Eles estão praticamente no mesmo patamar. Agora, dizer que o Virgil estaria várias posições à frente do Dante não faz sentido nenhum. Chegamos ao nosso pódio. Em terceiro lugar, nós temos a personificação da fúria e do poder absoluto, Akuma, mestre do Satsui no Hado em sua forma mais demoníaca, Oni, da lendária franquia Street Fighter. Akuma é o irmão de Gouken, que é o mestre de Ryuken. Ele dedicou a sua vida a dominar o Satsui no Hado, uma energia sombria que corrompe a alma em troca de poder ilimitado. Ao abraçar totalmente essa força, Akuma tornou-se um ser de pura destruição, buscando constantemente os adversários mais fortes para testar a sua superioridade. Oni é a manifestação máxima dessa energia, onde ele transcende a humanidade e se torna uma entidade demoníaca quase imparável. Seus poderes são aterradores. Akuma domina as artes marciais com força, velocidade e agilidade sobre-humana. Pode lançar projéteis de energia, o famoso Go Hadouken, realizar uppercuts flamejantes, o famoso Go Shoryuken, e o seu ataque mais temido, o Shungokusatsu, que ataca a própria alma do adversário. Como Oni, ele ganha habilidades ainda mais devastadoras. Voa, projeta energia em escala catastrófica e pode destruir ilhas inteiras com um único golpe. Agora, por que ele está aqui nessa lista? Akuma, cujo a representação máxima dele é o Oni, é o ápice do poder marcial no universo de Street Fighter. Sua busca incessante por força o transformou em uma ameaça global, uma presença que redefine o nível de perigo para qualquer oponente. Do mestre mortal ao demônio destruidor de mundos, Akuma ocupa merecidamente o top 3 da Capcom, a prova de que a busca por poder pode levar à glória ou à perdição. E na segunda posição nós temos o semideus cuja fúria desafia a própria lógica, Asura, de Asura Wrath. Asura é um dos 8 generais guardiões protetores divinos de guia contra a raça demoníaca dos Goma, traído por seus Guia não, Gaia. Gente, você tava lendo um negócio num IA? Gaia, gente, pelo amor de Deus, é Gaia. A Terra, é a própria Terra. E nesse caso, pelo que eu entendi, você usou, assim, até para ilustrar bastante a versão Oni da DLC que luta contra o próprio Asura.
Mas aí tem um detalhe que é bom a gente entender da onde veio isso tudo, porque é bem interessante, ó. Na side store dessas DLCs que estão rolando na Capcom, estão rolando não, já rolaram. O que acontece? Existe uma DLC que vem de Tekken vs Street Fighter, onde surge dentro do universo de Tekken uma tal caixa de Pandora, cujo qual o próprio, nesse caso, o próprio Jin Kazama junto com a Mishima Zaibatsu estavam atrás desse artefato místico ultra poderoso, e o pessoal do Street Fighter também vai atrás disso. E essa caixa de Pandora, até porque ela era protegida até pelo Ogre, que também é um dos personagens apelões, que não são da Capcom, né? Nesse caso é da Namco, se eu não me engano. E o Akuma, ele chega e consegue acessar o poder desta caixa. E quando ele acessa o poder dessa caixa, ele e o Ryu são teletransportados para o universo de Asura Wrath. E no universo de Asura Wrath, o Asura derrota de fato o Ryu, também derrota o Wave Ryu, e aí o Akuma surge com o poder desta caixa de Pandora e, utilizando a sua forma Oni, encara o Asura, o Destruidor. Então, assim, é uma história que combina estas DLCs que é fabuloso, assim, é maravilhoso de jogar. E o que, de fato, coloca o poder do Akuma lá no talo. Tanto que ele tá aqui no top 3. Assim, dava pra colocar ele mais pra frente, um pouco mais pra trás, dependendo do personagem analisado. Dá sim. O Akuma é o ápice da arte marcial e da força bruta, etc. Quase. Dentro dos níveis humanos, de fato, ele é o ápice. Mas aí ele empata com outros personagens da Capcom, como o Ouro, por exemplo. Tanto que, assim, canonicamente o Akuma não foi, de fato, vencido. Não, o Akuma perdeu e está morto. Pelo menos eu não lembro do Akuma ter sido derrotado. Mas, assim, dentro do universo de Asura Wrath, aí, de fato, nessa posição, o Asura tá bem à frente do Akuma. Então, vamos continuar. Companheiros, teve sua esposa assassinada, sua filha sequestrada e foi banido para o Naraka, o inferno. Movido por uma fúria incontrolável e um desejo insaciável de vingança, Asura retorna para confrontar seus traidores e resgatar a sua filha, desencadeando uma onda de destruição que abala todo o universo. Seus poderes são proporcionais à sua ira. Asura possui uma força, resistência e durabilidade em níveis cósmicos. Sua energia, chamada de mantra, se manifesta com seus braços que crescem e se multiplicam conforme sua fúria aumenta. Ele dispara rajadas de energia massivas, desferindo golpes capazes de destruir montanhas e até planetas, e resiste a ataques que pulverizam galáxias. Suas formas evoluem conforme a batalha. A Vajra Asura com 6 braços e a Mantra Asura quase ilimitada, enfrentando deuses e entidades cósmicas em sua forma final. Destruction Asura, ele é capaz de obliterar seres do tamanho de galáxias inteiras. Por que ele merece estar nesse ranking? Asura é a personificação da fúria e da vontade indomável. Sua escala de poder é uma das maiores já vistas na Capcom, enfrentando ameaças de nível planetário e galáctico. Cada golpe que ele recebe apenas aumenta sua força, tornando uma força da natureza que desafia a própria divindade. Determinado a proteger a sua filha, Asura se torna ao mesmo tempo aterrorizante e inspirador. Um verdadeiro semideus entre os poderosos da Capcom. No topo da nossa lista, o ser mais poderoso da Capcom, Yami, o imperador da escuridão do jogo Okami. Yami é a própria escuridão primordial, uma entidade cósmica de caos absoluto. Ele não tem forma fixa, surgindo como máquinas, monstros ou esferas de energia negra, cada uma mais devastadora que a anterior. Seu objetivo é simples: mergulhar o mundo em uma escuridão total, destruindo toda a vida e a esperança. Seus poderes são universais. Ele pode anular os poderes de Amaterasu, corromper a natureza e a realidade e comandar exércitos demoníacos. Sua presença por si só drena energia e cor de
tudo ao seu redor, e suas formas representam níveis de poder capazes de devastar universos inteiros. Por que ele merece estar no topo? Yami não é apenas um vilão, ele é uma ameaça existencial. Sua batalha contra Amaterasu é uma luta pela própria luz e vida, e sua capacidade de corromper e destruir tudo o coloca no primeiro lugar, como a personificação do mal absoluto do poder superior da Capcom. Ufa, foi uma jornada e tanto. Mas agora a pergunta que não quer calar. Você concorda com esse ranking? Quem faltou aqui? Deixe sua opinião nos comentários. Peço que você se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo aqui do canal Gameverso. Esse foi o vídeo do canal Gameverso. E assim, concordo plenamente com a lista? Não. Não dá. Porque a lista é incoerente com ela mesma, assim. Por exemplo, se eu for considerar o primeiro lugar, e de fato o Seer que derrotou o primeiro lugar, eles são em posições completamente opostas, assim como o Virgil tá em quarto e o Dante em décimo, não faz sentido nenhum. Sabe? Faltou um equilíbrio de poder aí para que essa lista tivesse de fato um certo sentido. Por exemplo, se eu for analisar apenas a força bruta, a capacidade de combate, eu vou ter lá no topo, no top 1, eu vou ter o Asura. Ninguém ali vence num X1 de porrada física, no combate, na porradaria. Ninguém ali vence o Asura. Na trocação não dá. Assim como se eu for avaliar em relação à técnica de combate, experiência marcial, o Akuma também estaria no topo. E aí nesse ponto dá pro Asura e o Akuma terem um combate épico, como realmente de fato tem nas DLCs onde os dois se enfrentam. Por quê? Porque o Asura tem milhares de anos, se não milhões de anos de vida, de experiência, combatendo o tempo inteiro. Enquanto o Akuma tem menos de 100. Um pouco mais de 100, não lembro. O Akuma não é tão velho assim. Mas de fato é um prodígio. Então é um deus contra um demônio. Mas quando eu coloco nomes como Dante, o próprio Jeddah, a Morrigan, o Zero. Gente, o Zero tá sobrando nessa lista. A gente olha que o Zero é muito poderoso, mas o Zero tá sobrando nessa lista. Assim, não dá pra você imaginar, por exemplo, o Zero tendo como vencer, por exemplo, sabe, o Zero conseguiria vencer o Dante? Talvez, mas é improvável. Até porque o Zero não se regenera do dano. O Dante sim. Deu pra entender a pegada? Então tem outros fatores para analisar, mas é uma boa lista. Deixe seu like, se inscreva no canal Gameverso, de fato. Se inscreva no canal Ouroboros. Enquanto ele tá procurando 40 mil, eu tô procurando 1000, meu primeiro 1000zinho. Chegamos aos nossos primeiros 200 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que são inscritos no canal. Deixe seu like neste vídeo. Vou deixar o vídeo que foi reagido na descrição para vocês curtirem e deixar um like lá também. Sigam o Dragão. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer. Um e-commerce nerd pra você que também é nerd. Cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto. Ajuda o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Tamo junto. Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duque, Duquerine, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já.
Hello, ladies and gentlemen. Eu sou a Duquesa, princesa da comilança. Deixe seu like, curta, comenta e compartilha. Siga o dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigado. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o dragão. Valeu!